Pimpão Repórter está de volta com mais uma sequência de emoções. Desta vez nós vamos apresentar a homenagem que aconteceu para Rotary Club. Homenagem referente aos 112 anos de História e Serviços Voluntários, cujo objetivo é promover a paz mundial e ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Esta homenagem aconteceu aqui, na Câmara Municipal de Catanduva, São Paulo, através do requerimento do nobre vereador Nilton Cândido. Pimpão Repórter, agora para vocês. Homenagem a Rotary Club. Agora! O que a gente faz, esse agradecimento à família rotariana, por tanto que vocês fazem pela nossa cidade. Conforme previsto, prestamos nossa homenagem ao Dia do Rotary, conforme requerimento número 82/17 do vereador, dia 14 de fevereiro, de autoria do nobre vereador doutor Nilton Cândido, aprovado por unanimidade nesta Casa de Leis. Gostaria de convidar o vereador doutor André Beck, o vereador Onofre Baraldi, para que se dirigisse à nossa portaria para receber os nossos convidados. Gostaria também de convidar o vereador doutor Nilton Cândido que estivesse com eles, por favor. Termina a secretaria, que assim que terminar o tempo, ainda pouco, o expediente, a gente suspende a sessão. Mas nós vamos contar tempo para isso. Gostaria também de convidar para fazer parte aqui da mesa dos nossos trabalhos o senhor Marco Fábio Guimarães, representando o Rotary Club de Catanduva. Convido também o senhor Ederval Pérez dos Santos, representando o Rotary Club de Catanduva Norte. Convido também o senhor Sidney Ângelo Adame, representando o Rotary Club de Catanduva Sul. Convido também o senhor Carlos Hernandes, representando o Rotary Club de Catanduva, 14 de abril. Convido também o Lucas Sintra Sultano, representando o Interact Clube de Catanduva. Convido também a
senhora Daniela Pereira Fioravante, representando o Rotaract Clube de Catanduva Norte. E agora temos a honra de convidar o senhor Éder Pedro Arthur Bocchini, representando o governador do Distrito 4.480. Gostaria de tomar a liberdade, se assim posso chamá-lo, pela amizade que temos, e convidá-lo a fazer uso da palavra. Convido os demais a tomarem assento em nossa casa. É sempre uma alegria retornar a essa toda, né? Bom, já fiz parte, mas a gente guarda as boas recordações. E o gostoso que você usou essa tribuna para falar de coisas boas é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. E eu gostaria de dar uma boa noite ao novo presidente da Câmara, nosso vereador Ali, o qual eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Gostaria de dar o nosso boa noite a todos os companheiros aqui presentes, aos munícipes aqui presentes, aos internautas que estão nos ouvindo e a rádio que está gravando. Um abraço especial ao nosso vereador Milton Cândido, que foi o autor do requerimento que deu esse espaço para que o Rotary viesse aqui se apresentar numa noite tão importante para nós, a título de imagem pública. Porque o serviço do Rotary é bastante intenso e eu vou dar uma explanada geral do que é esse Rotary e o que esse Rotary faz no mundo e o que esse Rotary faz em cada mundo. Vamos lá, Júlia. O Rotary Internacional, essa é a nossa logomarca. Ele completou no último dia 23 de fevereiro 112 anos de fundação. Tudo começou com a visão de um homem chamado Paul Percy Harris. Ele era advogado e formou lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, o Rotary Club de Chicago em 1905, para que profissionais de diferentes setores pudessem interagir, fortalecer seus vínculos de amizade e ajudar diferentes comunidades. O Rotary, hoje, une pessoas de diferentes culturas e continentes para promover a paz, combater doenças, fornecer água limpa e saneamento, cuidar da saúde de mães e filhos, apoiar a educação e favorecer o desenvolvimento econômico de muitas nações. O nome Rotary surge da prática inicial de fazer o rodízio das reuniões entre os escritórios de cada associado. Paul Harris, a gente tem uma fama negativa de jantariano, mas isso deu por quê? Paul Harris era um advogado, empresário, e ele, como imagine vocês, não existia nada de comunidade, não existia nada de instituições que fizesse um agir à comunidade, à humanidade. E Paul Harris começou a pensar a respeito disso e começou a chamar quem? Chamar empresários, que era do ramo dele. E esse empresário, em 1905, não tinha muita coisa, né? Então eles se reuniam aonde? Se reuniam geralmente em um hotel, tá? Eles almoçavam em algum restaurante perto das indústrias dos quais eles eram proprietários,
E aí começou a surgir as ideias novas de Rotariano, né? E foi assim que surgiu o Rotary, através de comando de pessoas ideais, né, profissionais de várias classes, começou a surgir esse movimento tão forte que dura 112 anos. Paul Harris dizia: seja qual for o significado do Rotary para nós, para o mundo, ele será conhecido pelos resultados que alcançarmos. A organização, que é formada por voluntários que contribuem mensalmente com uma per capita para a Fundação Rotária, só cresce e resiste bravamente aos anos porque tem um trabalho sólido e respeitado. Em tempos de crise política e financeira, época de embates e debates, críticas e cobranças, valores esquecidos e guerras, é bonito ver uma organização que prova para o mundo que quando se unem forças em prol do bem comum, as coisas acontecem, independente de qualquer situação. Desde 1905, o Rotary passou por 2 grandes guerras mundiais, né? E ele sobreviveu a isso. Para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, vários Rotarys se reuniam, continuavam se reunindo lá na guerra, no meio da guerra, escondidos, né? Porque você não podia aparecer. Então, essa força do Rotariano, desde essa época, ela vem forte. Um Rotary que formou em 1905, que nasceu em 1905, 30 anos depois, para você ter uma ideia, já estava no Brasil, já estava aqui em Catanduva, né? Nós temos um clube para fazer 81 anos agora em maio. Quer dizer, 30 anos depois da fundação do Rotary lá nos Estados Unidos, aqui nós em Catanduva já tínhamos o primeiro Rotary, tá? Isso no mundo todo. Existe hoje no mundo 1,2 bilhão de rotarianos em 35 mil Rotary Clubes no mundo inteiro, espalhados por 219 países. É esta rede de clubes que forma o Rotary Internacional. Todos merecem aplausos pelo dia em que doam de si para ajudar o próximo. Pessoas que dedicam sua atenção e esperança por um futuro melhor para o mundo. São 16 milhões de horas de trabalho voluntário por ano. Tá? Quer dizer, o rotariano tem essa diferença, ele é voluntário e paga para ser voluntário. Nós temos o per capita mensal, nós pagamos, nós contribuímos, esse dinheiro vai para o nosso, entre aspas, o Banco Geral do Rotary, que chama-se Fundação Rotária, e dessa Fundação Rotária que você divide esse dinheiro de acordo com os projetos que cada clube tem. Tá? Então é aí que surge. Para você ter uma ideia, a Fundação Rotária, no ano passado, ela investiu mais de 3 bilhões de dólares em ajuda humanitária. Tá? E quantas pessoas estão dispostas a isso nos tempos atuais? Ainda bem, existem muitas, né? Esperamos que cada dia apareça mais pessoas que realmente ajudem o próximo. Eu acho que a gente vive no mundo de hoje, no pleno século XXI, e você não tiver uma meta de ajudar o próximo, não há porquê de você existir. Tá? O Rotary é formado por um presidente internacional, por governadores distritais, por presidentes dos clubes. Ambos possuem uma gestão de apenas 1 ano. Vocês têm uma ideia? Nós já temos, é sempre 1 ano. Começa no dia 1º de julho e acaba no dia 30 de junho. E a gente já tem os próximos 3 anos de quem vai ser os próximos governadores e presidentes do Rotary. Tá? Ou seja, nesse período de 3 anos, o cara que vai assumir daqui 3 anos, vai assumir o presidente, ele já está montando a sua equipe, ele já está se preparando para quando assumir o que ele vai fazer dentro dessa instituição. Quer dizer, é algo diferente. E é por isso que essa roda penteada, esse símbolo nosso, ela fermenta essa ação constante. Vocês imaginem que se nós tivéssemos, por exemplo, um prefeito anual. Todo ano você mudava tudo, todo ano você muda tudo. Tá? Quer dizer, isso não para. Todo mundo que entra com uma espiritualidade maior, com uma vontade maior. E é por isso que a gente existe e que a gente passou por tantas intempéries e hoje estamos comemorando esses 112 anos. Tá? Com essa força que as pessoas têm anualmente.
gestão atual, 2016-2017, o presidente do Rotary Internacional é um americano que chama-se John Carr, que esteve no Brasil agora, no dia 23 de fevereiro. Ele foi homenageado lá na Câmara Municipal de São Paulo. Se você tem uma ideia, a Câmara Municipal de São Paulo homenageia o Rotary há 39 anos, tá? Que eles fazem uma sessão para homenagear os rotarianos. O Brasil já teve 3 grandes presidentes do Rotary Internacional. O primeiro chama-se Armando de Arruda Pereira. Ele ministrou em 1940-41, ele pertence ao Rotary Clube de São Paulo. O segundo foi Ernesto Embassari de Mello. A gestão dele foi 75-76, ele era de Niterói, do Rio de Janeiro. E o terceiro, Paulo Virato Correia da Costa, que a gestão dele foi em 1990-91. Ele era do Rotary Clube de Santos. Os clubes em cada região geográfica fazem parte de um distrito que é liderado pelo governador. Os distritos ajudam os clubes a se conectarem e a acessarem recursos rotários. Há cerca de 530 distritos no mundo, organizados em 34 zonas, com um número praticamente iguais de rotarianos. Hoje, no Brasil, nós somos 52.148 rotarianos, nós temos 2.305 clubes em 38 distritos. O nosso distrito, aqui que a gente pertence, Catanduva região, é o distrito número 4.480, liderado pelo governador Celso Pedro Martins. Ele é de Fernandópolis e sua esposa Milde, e mais 15 governadores assistentes que dão esse respaldo para o governador. O distrito é composto em sua totalidade por 69 clubes, localizados em 42 cidades da região, que vai lá de Jaú a Santa Fé do Sul. E a nossa sede é em São José do Rio Preto. Nossa cidade, Catanduva, já emprestou 4 grandes companheiros para a governadoria do distrito 480. O senhor Antônio Zacco, o companheiro Antônio Zacco, que foi em 1954 e 55, o José Carlos Marino, que foi em 79 e 80, o doutor Raul José de Andrade Viana, 85 e 86, e o Beninho Dalto, que foi em 2006 e 2007. Foram os 4 governadores que o nosso distrito de Catanduva entregou para administrar. Nós temos 4 Rotary Club, 3 casas de amizade. As casas de amizade são frequentadas pelas esposas do rotariano. Elas que administram, elas que dirigem, elas têm as ações dela. E tem 2 clubes patrocinados representando as novas gerações, que é o Interact e o Rotaract. O Interact, bom, lá tem o Rotary Clube de Catanduva, fundado em 2 de 5 de 1936, vai fazer 81 anos. O nosso presidente está aqui, é o Marco. O Rotary Clube Catanduva Norte, fundado em 7 de 12 de 1978, tem 39 anos. O nosso presidente é o Ederval. O Rotary Clube Catanduva Sul, fundado em 23 de 8 de 1990, tem 27 anos, que é presidido pelo Sidney Ângelo Adame. O Rotary Clube 14 de Abril, fundado em 20 de 5 de 2008, é o clube mais novo que tem 9 anos. E o presidente é o João Ricardo dos Santos, que está representado aqui pelo Carlão, que está em São Paulo. Aí nós temos o Interact, que são jovens de 12 a 18 anos, fundado em 23 de 3 de 2002. O nosso Interact tem 15 anos. E o nosso presidente é o Lucas. E o Rotaract, que são jovens de 18 a 30 anos, fundado em 4 de 12 de 2011. Nosso Rotaract tem 6 anos e a presidente é aquela moça bonita, a Daniela. Hoje em Catanduva nós temos 131 rotarianos, tá? A cada passagem de ano, de julho a junho, o Rotary mostra sua força, agregando novas atividades, colaboradores e voluntários. É a maior e mais antiga organização não governamental do mundo e tem um dos lemas mais interessantes: dar de si sem pensar em si. Quer dizer, esse é o nosso lema da nossa luta. O trabalho do Rotary é conhecido mundialmente. O que o Rotary faz é importante. Esse foi um dos maiores trabalhos que o Rotary fez,
que foi a campanha da erradicação da poliomielite, que desde os anos 80 tem oferecido uma contribuição generosa de amor pelo bem das crianças no mundo. Estima-se, pessoal, que mais de 350 milhões de pessoas foram acometidas pelo vírus da paralisia infantil no mundo. Para vocês terem uma ideia, só no Brasil, na década de 70, eram mais de 2.000 casos positivos de paralisia infantil por ano. A gente mesmo que é novo, eu tenho amigos, né, que sofreu paralisia infantil. Com parcerias importantes, campanhas incessantes, o Rotary investiu 1,5 bilhão de dólares contra a paralisia infantil. No Brasil, o último caso registrado foi em 1989, lá no estado da Paraíba, e desde 1994, ou seja, já há 23 anos, o Brasil mantém o certificado emitido pela OMS de erradicação da doença. Desde 1985 para cá, já foram vacinadas 2,5 bilhões de crianças imunizadas no mundo todo. Tá? É um trabalho maravilhoso. Atualmente, infelizmente, surgiram 2 casos no Afeganistão e um caso no Paquistão. São os únicos 2 países que ainda têm casos de paralisia infantil no mundo. Tá? Em 2015, 14 ou 15, 9 rotarianos morreram lá no Afeganistão, tá? Fazendo as injeções para a paralisia. Tá? Os caras, os talibãs acharam que eles eram revolucionários e os caras foram alvejados e morreram lá. E aí, nessa história toda, teve um cara que começou a ver porque era Rotary. E esse cara, ele também sempre ajudou o mundo, né? E ele investia, cada $1 que ele investia para ajudar qualquer país da África, chegava lá no local de ajuda apenas 25 cents de dólar. Tá? Esse cara é o dono da Microsoft, ele se chama Bill Gates, tá? Todo mundo já ouviu falar dele. E ele se conformava, ele mandava $1 e chegava lá no local, lá na pobreza, apenas 25 cents de dólar. Aí ele reuniu todo o pessoal da Microsoft, engenheiros altamente capacitados, inteligentes. Vocês têm que melhorar isso, não é possível, e os caras estudaram, viraram e chegaram no outro número. Cada $1 que eles mandavam, tá? Ele conseguia, chegava a apenas 35 cents de dólar. Foi uma revolução para eles, né? Foi mais de 100%. Né? Mas aí ele conheceu o outro. Né? Aí, numa conversa com os rotarianos, esse mesmo $1 que ele punha, tá? Chega lá no local $1,50. Né? E foi quando ele abraçou a causa da paralisia infantil. Para vocês terem uma ideia, Bill Gates tem hoje um pacto junto com o Rotary desde até 1918. Cada $1 que o Rotary se compromete a usar para a erradicação da polio será equiparada na proporção 2:1 pela Fundação Bill e Melinda Gates. Ou seja, a nossa contribuição, nós todos aqui queira ajudar, cada $1 que você puser, você dá para o Rotary para a gente repassar isso para a poliomielite, tá? Bill Gates vai dar mais R$2. Ou seja, essa contribuição de R$1 ela passa a ser R$3. Tá? E nós temos que acabar com isso.